Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do canal Que Rola na Geronto. O canal da Geronto você já conhece, muito tempo já rodando por aí, né? Rolando na Geronto e trazendo sempre um assunto interessante, um assunto que fala sobre a velhice, envelhecimento, longevidade, gerontologia. E hoje, como sempre fazemos, temos a alegria de apresentar a nossa convidada. Ela é a Beltrina Corte. Beltrina é jornalista, é professora, portanto, é docente da PUC, né, Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo, e ela é CEO, ou seja, ela é a representante, é aquela que fala em nome do Portal do Envelhecimento, que colabora com as questões da velhice e também da longeviver. Beltrina, seja muito bem-vinda, e eu não posso deixar de dizer que a Beltrina foi minha professora quando eu fiz mestrado na PUC, e isso já está com 27 anos, não é? Então, Beltrina, seja bem-vinda ao canal Que Rola na Geronto, é um prazer, é uma alegria ter você aqui conosco. Então, eu abro a palavra para a sua saudação inicial, e depois a gente já vai dizer qual assunto te traz aqui conosco. Ok, não, para mim é uma grande alegria estar com pessoas da velha guarda, né? Eu diria que é da segunda geração de estudiosos em relação ao envelhecimento, né? E é muito bom estar aqui, né, entre amigos, né, e amigas, né, para discutir aquilo que tanto nos afeta enquanto experiência humana, né, que é o envelhecimento. Então, eu agradeço o convite e é uma grande alegria estar conversando aqui com o público do Que Rola na Geronto. Muito bem, você falou que é assuntos afetos ao envelhecimento, né? Então, eu queria dizer que a Beltrina vai falar sobre o lançamento de uma cartilha, isso foi feito muito recentemente e ela vai contar para vocês. O nome da cartilha é O que é? O que é uma pergunta, não é? Conceitos básicos para entender o envelhecimento. Então, Beltrina, diz para a gente, quando que essa cartilha foi lançada, qual o propósito da criação dela, por que, quando a gente fala em propósito, a gente pergunta por que foi criada, quem a publicou e quem são os autores que fizeram essa cartilha acontecer. Bom, ao longo assim da nossa experiência de trabalho, né, e uma parceria que o Portal do Envelhecimento tem desde quando iniciamos nossa atuação como empresa de negócios sociais, né, é com o Itaú Viver Mais, que é uma associação de funcionários dentro do próprio Itaú. Iniciamos com os Cines Debates e depois passamos a atuar mais com políticas públicas, né? E aí, nesse nosso percurso, a gente veio observando uma ausência, eu diria assim, uma ausência até pelo desinteresse, né, de conhecimentos básicos em relação ao envelhecimento, né? Tanto dentro das empresas, como familiares, as pessoas que chegam para os nossos cursos que a gente dá no Espaço Longeviver. E aí a gente pensou, fizemos assim alguma enquete assim com as pessoas, com algumas pessoas totalmente leigas, para saber o que elas gostariam de saber, né? O que seria o básico para elas, tanto desde funcionários de empresas, da área financeira, do comércio, né, como familiares. E isso fizemos junto, né, nós, o Portal do Envelhecimento e Longeviver, e o Itaú Viver Mais. Então, foi feito tanto com o nosso pessoal, quanto também tivemos essa escuta, né, mais cuidadosa. E aí elencamos vários conceitos, né? Eram muitos, né? Se a gente fosse fazer todos, ia fazer um compêndio. Não, a intenção não é o compêndio, né? A intenção é, de fato, ver aqueles conceitos mais básicos que possam, sim, dar a conhecer e orientar as pessoas, porque a gente observa muito
pessoas com muita boa vontade, mas reproduzindo preconceitos que há mais de 20 anos, né, Marília, Ieda e Sérgio, a gente está aqui, né, nós trabalhamos muito com essa parte da educação. Eu sempre falo que eu não sou uma influencer, eu sou uma educadora, né? E como educadora, eu acho que cumpre, né, tá nas nossas veias, né, de como estar orientando, né? E aí, assim, a gente vê tanto a mídia quanto pessoas que estão aí entrando na questão do envelhecimento, propagando informações que a gente considera muito equivocadas, né? Então, a gente elencou das várias palavras que nos chegaram, a gente foi fazendo... Não, mas vamos ver quais são aqueles que, de fato, né, a gente pode orientar as pessoas que queiram começar a trabalhar, ou que queiram entender. Então, a gente então, preferiu diminuir bastante, né? Mas acrescentar algumas siglas, que essa também é outra, as pessoas não sabem o que significa, nem sabem o que é, e às vezes fico pensando em serviços, ou repetindo um único serviço, como o asilo LPI, né? Como se fosse o único serviço existente para a questão do morar, né? Então, a gente também trouxe alguns serviços que estão aí, que são públicos e que estão aí sendo ofertados nos municípios, quanto também daquelas políticas que orientam, né, a formulação de programas, projetos, enfim. Quem quer entrar na área do envelhecimento, não dá para entrar com achismo, né? E foi essa a intenção que eu e a Ana do Itaú, e eu como portal, juntamos os nossos esforços e a gente trouxe essa cartilha, que sim, inicialmente ela é digital, foi lançada agora no início de julho, né? E está no site tanto da Portal Edições, quanto no site do itauvivermais.com.br, publicações. Nós escrevemos também uma matéria, acho que ali também nós colocamos a cartilha, quer dizer, o acesso está fácil, né? Basta ir nesses dois sites e as pessoas baixarem. A ideia de se divulgar. Nós não temos a preocupação, digamos, de links, né? Não é essa, a nossa função é realmente que a cartilha voe e chegue à grande maioria da população que queira entender o seu próprio envelhecimento, o envelhecimento das pessoas, né, da sua família, ou até para atuar e sabendo um pouco essa diferença, né? E assim, um termo que sempre me incomoda demais, é a questão do conceito longevidade, que todo mundo usa equivocadamente, né? Então, eu acredito que essa é um pouco a intenção nossa e do Itaú Viver Mais, que é o grande parceiro nosso. Não sei se eu respondi as questões. Respondeu todas. Eu posso entender que você também é autora ou você é a autora? Tem mais gente que... Não, eu e a Ana Fontes somos as autoras que a gente reuniu tudo, organizamos, fomos atrás dos termos, consultamos, lemos vários materiais, bom, como é que a gente pode, né? E a nossa preocupação também, ao elaborar a cartilha, era pensar num viés, numa perspectiva que é a que eu sempre trabalho, do ser que envelhece e não unicamente que adoece. Então, essa perspectiva foi a que orientou também a elaboração de todos os conceitos. Digamos, dentro da gerontologia social, gerontologia crítica, ou comunitária, enfim, dentro dessa perspectiva. Beltrina. Diga, Sérgio. Um abraço e muito obrigado. Um prazer imenso você estar aqui, não é? Mas você está falando que o viés que vocês fizeram foi na perspectiva do ser que envelhece, mas eu queria te perguntar, há muitas publicações sobre essas questões na internet, enfim, né? Se a gente clica lá no Google, qual é o diferencial, né? Além de ser
perspectiva do Ser que Envelhece, qual é o diferencial da cartilha de vocês? Olha, o diferencial é a perspectiva mesmo. A segunda é que ela não é em ordem alfabética. Nós pensamos numa ordem de entendimento, né, de conceitos que nós consideramos principais. Então, a gente começa com o conceito longevidade, por exemplo, a gente chama atenção para a questão do envelhecimento, entramos no envelhecimento ativo, entramos na questão da expectativa de vida, que está, sim, associada à longevidade, mas há que se diferenciar, até porque nós temos que começar a focar muito nisso, porque que alguns estados, ou até alguns bairros, para a gente não ir longe, né, estarmos na cidade de São Paulo, porque que em alguns bairros as pessoas vivem mais de 80 anos e outros não chegam a 60 anos. Então, acho que a gente tem que começar a bater tecla naquilo que, de fato, afeta o nosso envelhecer mais longo, com melhor qualidade, né? Então, mas o grande diferencial, eu diria, é a perspectiva do ser que envelhece e também uma ordem, que eu diria, uma ordem que faz sentido para se entender aquilo que consideramos mais importante para se entender o envelhecimento. Ótimo, Beltrina. E aí você já citou alguns, né, um ou outro conceito que você considerou, vocês, né, os autores consideraram muito relevantes para serem discutidos na cartilha. O primeiro, o que você citou, por exemplo, foi longevidade. Comenta um pouquinho para a gente, então, escolhe aí os 3 conceitos que você acha que são, talvez os primeiros que aparecem pela importância, talvez. Comenta um pouquinho para a gente que conceitos são esses, como eles são trabalhados na cartilha, por favor. Então, bom, vamos lá. Longevidade, o conceito em si, a longevidade, ela é o tempo de vida que uma espécie consegue viver, né? E aí o que vem sendo anunciado na mídia, ou muitos profissionais da nossa área, vem falando muito que a longevidade aumentou, né? E cientificamente a gente sabe que a longevidade não aumentou. Temos alguns, sim, que a gente ainda considera hoje lunáticos ou que atuam dentro da grande ficção, mas que têm altos investimentos, anunciando que o ser humano vai viver 1000 anos, né? E que vai morrer ao ser atropelado, mas não porque os seus órgãos serão degenerados, né? Então, talvez daqui a 100, 200, 500 anos, a gente chegue a essa realidade, mas hoje ela é uma ficção, né? Então, a longevidade humana, o tempo de vida do ser humano é de 120, 125 anos. A mulher que oficialmente se comprovou que mais viveu foi a Jeanne Calment, que é uma francesa, que morreu aos 122 anos, né? Agora, a gente pode falar que temos, sim, hoje, pessoas mais longevas, porque elas chegam mais perto do topo máximo que o ser humano pode viver. É muito simples isso, né? Mas há muita confusão e as pessoas anunciam, né, à torto e direito, que a longevidade aumentou. O que aumentou, sim, que aí é outro conceito, é a expectativa de vida. Está associada à longevidade? Sim, mas depende do contexto, né? Depende do acesso ao saneamento, à moradia, à educação, à saúde, né? A alimentação, estilo de vida. Quer dizer, o foco estaria, ou se deveria falar, que aumentou a expectativa de vida, que por isso a gente está chegando mais perto daquele tempo máximo que a gente consegue viver. E isso é importante para a gente atacar, de fato, aquilo que afeta o que, para alguns que têm acesso, é mais fácil e outros não, né? Então, eu acho que fazer esses esclarecimentos permite uma maior criticidade em relação ao próprio envelhecimento. Então, quando a gente trabalha na expectativa do ser que envelhece, é trazer
a criticidade que faz parte, é uma característica do humano e não da máquina, né? Essa função. E eu acho que nós precisamos, sim, focar cada vez mais, até para a gente poder melhorar as nossas condições de vida, né? E um outro conceito que a gente também abordou foi de velhices plurais. A gente vem anunciando muito velhices plurais. Inicialmente, a gente falava em diversidade, a gente iniciou falando de diversidade, a gente trouxe até o conceito de diversidade antes de velhices plurais, mas a diversidade hoje, como a mídia vem trabalhando, as empresas, incluindo a diversidade dentro das empresas, ela está cada vez mais associada às velhices LGBTQIA+, né? Então, a gente quis trazer outros aspectos das velhices, as velhices dos povos ribeirinhos, as velhices periféricas, as velhices negras, as velhices indígenas, as velhices refugiadas, as velhices daqueles que têm autismo, enfim, né? Uma forma até da gente cutucar os movimentos, né, para que eles possam também ir abordando as suas próprias velhices, que o movimento negro comece a falar da sua velhice, que o movimento indígena comece a falar também. A gente chegou até a elaborar diversos subconceitos dessas velhices, né? Mas aí a gente retirou e preferimos cutucar os movimentos para que comece, então, a trabalhar, porque, assim, todos envelheceremos, né? E como é que os movimentos estão vendo o envelhecimento das suas próprias comunidades, né? E, recentemente, também o Itaú Viver Mais, junto ao SEBRAP, lançou uma pesquisa sobre a desigualdade racial no envelhecimento, né? Que é muito diferente, um negro, né? E um branco. E isso a gente vê também, acho que foi domingo ou sábado, eu até parabenizei a Marisa Tavares, que ela, na coluna dela, né, no G1, ela trouxe uma matéria de um congresso que teve, não sei se foi na Europa, não lembro agora, sobre demência, mas que os pesquisadores apontavam as lacunas em relação aos envelhecimentos, e que isso prejudicava a questão da elaboração de políticas e programas, porque a única coisa, e o que mais se sabe, é sobre o envelhecimento branco e feminino, né? Então, você traz também, você tem aí pesquisadores fora, né? Também trazendo essa importância da gente olhar para outras velhices e não só as velhices brancas e femininas. Ô, Beltrina, excelente, acho que você está sendo, assim, a essa altura da nossa conversa aqui, já despertando o interesse para as pessoas irem atrás dessa cartilha. E você já falou no começo, talvez alguém não prestou atenção, e eu queria que você repetisse, e aí a gente pede que você repita, onde as pessoas podem encontrar a cartilha. Você falou do Portal do Envelhecimento e Itaú Viver Mais. Por favor, repete o caminho para chegar lá. Tá. itauvivermais.com.br. Aí em cima tem várias legendinhas, uma delas é publicações. Ali vai encontrar essa cartilha, assim como outros documentos que o Itaú Viver Mais, que são resultados, relatórios de pesquisa, que o Itaú Viver Mais vem realizando junto com o SEBRAP. Então, são pesquisas e a cartilha estão ali disponíveis, basta clicar e já baixa no PDF. Você tem aí só a imagem para a pessoa já olhar e fixar como que é o documento, só para as pessoas que nos acompanham aqui ver a bendita cartilha? Sim, vamos lá. Um minutinho só para ela localizar. Aí. Conseguiu?
Sim, mas isso não só tá as cores, vai descendo. Isso, olha, prestem atenção. O que é Ah, é. se puser, Então, é aqui, é uma. Ó, só para você memorizar na hora de procurar. Valeu, Beltrina? Não é? Ana Fontes, como você citou, as autoras, e Beltrina Corte. isso. Perfeito, obrigada. Beltrina, vai ser uma cartilha bastante útil no trabalho mesmo. Você tem toda razão. Mesmo porque o envelhecimento está aí empurrando todas as políticas para que elas olhem para ele. Eu queria perguntar para você, até por conta dessa questão do envelhecimento. O envelhecimento do Brasil é uma questão futura ou já é uma questão presente? Bom, nós somos representantes desse presente e futuro também, né? Mas você sabe que recentemente eu participei de uma banca de TCC de um pessoal de produção lá da Casper Libero, né? E era jornalismo como produção em TV, né? E aí o título era O Futuro é Velho, né? Isso foi bem no finalzinho da pandemia, né? E então, assim, né, não dá para a gente fugir desse futuro, a não ser que a gente parta para uma outra antes, né? Mas o envelhecimento faz parte da vida, né, Sérgio? E nós não temos ainda os dados, né? Amanhã a gente vai até publicar alguns dados que o censo já permite. O José Eustáquio fez até uma matéria mais a respeito do trabalho, mas a gente está aí aguardando, né, os dados do último censo para poder trabalhar essa questão desse que futuro nos espera, né, ante esse envelhecer, né? E não é fácil, né? Num país como o nosso, com tanta desigualdade, a gente envelhece sem ter as condições, digamos, básicas aí resolvidas, né? Então, a gente vai acumulando, né, muitas questões, e para a grande maioria das pessoas no Brasil, são muitas questões a serem... Nós, assim, estamos, né, a gente tem acesso, a gente mais ou menos tem muitas coisas resolvidas, mas também não tão resolvido, né? Tanto é que a gente se aposenta, mas a gente precisa continuar trabalhando para poder pagar ao menos o plano de saúde, né? Mas para a grande maioria é um futuro com muitas desigualdades. E isso é preocupante. A gente que tem esse comprometimento, né, com a sociedade e com uma melhor qualidade de vida, isso mexe muito com a gente, né? Verdade absoluta, Beltrina. Olha, eu acho que a conversa está muito boa. Eu acho que você, do meu ponto de vista, já despertou o interesse das pessoas em adquirir essa cartilha, que não é só para as pessoas idosas, é para profissionais, é para a mídia, é para quem quer saber sobre o envelhecimento e não cair num discurso muito comum, numa fala que a gente tem observado de pessoas que estão falando. Todo mundo agora foca no envelhecimento, mas sem a devida qualidade. Então, essa publicação do Itaú Viver Mais e Portal do Envelhecimento, não é? E Beltrina, que representa as autoras aqui nessa nossa conversa, esclarece e já deu para você o caminho das pedras para adquirir, não é nem pedra, é o caminho da felicidade para achar essa cartilha e ler e conhecer. Nós já estamos terminando, Beltrina, e aí eu devolvo a palavra para você, se desejar fazer algum comentário final, dizer alguma coisa que nós não abordamos, enfim, as palavras finais, as considerações são suas. Bom, eu acho que, assim, a cartilha, eu acho que é mais dirigida não tanto para as pessoas envelhecidas, até porque muitas delas preferem olhar o retrovisor e não olhar o futuro, né? E aí fica muito difícil qualquer leitura, né? Porque as pessoas, no seu campo, né,
de visão, ela está muito presa aos atributos da sua juventude e não quer olhar para o seu futuro. O que é assim, eu falo, olha, não é muito bom, né? Porque você vai envelhecer brigando com o tempo, e é melhor envelhecer de bem com o tempo, né? Agradecendo as rugas, agradecendo o cabelo branco, agradecendo as oportunidades que você tem, ou lutando por melhores condições. E dizer que é isso, envelhecer, gente, é viver, não tem segredo nenhum, né? A nossa querida Simone de Beauvoir já dizia isso há muito tempo, né? E eu acho que estamos aqui tentando fazer da vida um tempo melhor para nós, independente da idade que a gente tenha, né? Um pouco isso. E que a cartilha traz, sim, para as pessoas que queiram entender, independente da idade, esse seu processo, que queiram entender o mínimo, né, para não repetir, não reproduzir preconceitos, a cartilha é o mínimo que possibilita esse saber, né? Acho que é isso. Disse tudo. Beltrina, muito obrigada pela sua presença conosco. Está convidada aí, quando tiver novidades, algumas provocações, discussões, nós estamos aqui. Esse é o propósito do canal Que Rola na Geronto. Ieda, Sérgio, querem dizer alguma palavra final? Muito obrigada, realmente despertou a curiosidade, vou entrar no site para baixar e vou colocar aqui, a gente coloca na descrição o acesso para as pessoas também. Muito obrigada, Beltrina. Beltrina, parabéns pela iniciativa sua e do Itaú, né? E parabéns, porque vai ser uma cartilha extremamente útil para todos que trabalham com velhice, para todos que trabalham com envelhecimento. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. E o canal Que Rola na Geronto para por aqui, nesta gravação, neste episódio, e te convida para voltar no próximo episódio, lembrando que sempre trazemos assuntos importantes a essa temática tão atual, tão importante, e como disse a Beltrina, é o presente e é o futuro do Brasil. Atualize-se, é o nosso desafio. Até a próxima! Até mais. Obrigado, Beltrina.